Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar sobre solidão, né? Eu trouxe alguns teóricos para embasar. Na verdade, são psicanalistas para embasar a nossa conversa. Melanie Klein, psicanalista. Françoise Douto, psicanalista, e também John Bowlby. Eu encontrei ele aqui, ó. O Bebê do Século XXI, a Psicologia em Desenvolvimento. Tem um capítulo nesse livro sobre o John Bowlby, psicanalista inglês, tá? E aqui também, Desenvolvimento Humano, de Papalha, Olds e Feldman, são as autoras desse livro. Aqui também fala sobre o John Bowlby. E vocês vão saber logo, logo, porque eu estou citando eles, né? É o seguinte, o sentimento de solidão é uma condição. A solidão é uma condição existencial do ser humano. Ou seja, nós já nascemos com esse sentimento de solidão. A base desse sentimento de solidão são as primeiras experiências do ser humano logo após o nascimento, logo que ele nasce. Quando é ainda um bebê, em relação ao apego com a mãe ou ao cuidador desse bebê, ou seja, não necessariamente a mãe. Na falta da mãe, o cuidador desse bebê fará esse papel, né, de cuidar, de dar as primeiras experiências de vida a essa criança. Quando o bebê nasce, agora é Melanie Klein, tá? A psicanalista Melanie Klein. Quando o bebê nasce, ele sofre angústias intensas causadas pelo próprio nascimento, né? Pela ruptura do útero materno, pela mudança do ambiente, pois a partir do nascimento ele começa a se sentir só. Porque ele foi separado da mãe. A partir do nascimento, ele saiu de dentro da mãe, do útero da mãe, e foi para o mundo, veio ao mundo, né? Então, houve uma ruptura do ambiente que era dentro da mãe. Ele se sentia fusionado à mãe, como se ele e a mãe fossem apenas uma única pessoa, né? Ele não se via separado da mãe. Então, a partir do nascimento, as pessoas começam a se sentir só. A solidão já nasce aí, no nascimento, né? Nesse momento do nascimento. E a psicanalista Melanie Klein fala das primeiras angústias que o bebê sofre, que são intensas, logo após o nascimento. Então, assim, em relação a nós seres humanos, né, a partir daí do nascimento, já inicia a necessidade de se sentir amado, né? Necessidade de ter vínculos com alguém, né? A necessidade de que alguém nos ame e que nos dê segurança e afeto. A gente tem isso desde que nasce, essas necessidades de segurança, de afeto, de ser amado, né? E passamos a vida inteira em busca desse vínculo, né? Na esperança de sermos amados. Queremos fugir desse sentimento de solidão, a gente quer fugir de se sentir só. Mas, ao mesmo tempo, é inerente ao ser humano, né? É existencial.
ou seja, faz parte da vida se sentir só, né? Então, agora vamos falar John Bowlby, né? O que que ele descobriu? O que que John Bowlby, a importância do estudo dele, né? Psicanalista inglês, ele estudou a importância do apego no processo de desenvolvimento da criança. Ele estudou porque ele queria mudar as políticas públicas para a infância. Isso foi em meados de 1940, ou seja, meados do século passado, né, do século XX. Então, em 1940, precisamente, ele começou a publicar os trabalhos sobre crianças, né? As crianças, as suas mães e o ambiente em que essas crianças viviam. Ele começou a publicar os trabalhos dele, né? No processo de... Porque assim, no processo de evolução do ser humano, o apego era uma estratégia. Durante esse processo de evolução, o apego era uma estratégia evolutiva, né? E biológica para a sobrevivência do bebê. Estar apegado com a mãe era uma estratégia de sobrevivência da criança, né? Para ficar protegida. Então, John Bowlby, ele indicou a importância fundamental para o desenvolvimento humano do apego desde o nascimento, né, entre a mãe e o bebê, desde o nascimento, para se tornar um adulto saudável. A importância desse apego que o bebê tem com a mãe é para que ele se torne um adulto saudável. Então, em 1951, a Organização Mundial de Saúde divulgou o relatório de pesquisa de John Bowlby, né, sobre a saúde mental das crianças que ficaram sem teto no pós-guerra na Europa, né? Essas crianças que ficaram órfãos de pai e de mãe, né? Após a guerra, durante e após a guerra. E esse estudo dele, do John Bowlby, foi denominado Cuidados Maternais e Saúde Mental, né? A importância da saúde mental do ser humano através dos cuidados, os primeiros cuidados após o nascimento e durante a infância, né? Durante a infância da criança. Esses estudos dele causaram mudanças importantes nas práticas e nos cuidados de crianças institucionalizadas, ou seja, de crianças hospitalizadas, porque na época, após a guerra, né, e durante a guerra, eles levavam essas crianças órfãs para os hospitais. Elas ficavam lá nos hospitais, né? Então, ele estudou a necessidade, a importância da humanização nos hospitais, né? Para quando as crianças que eram abandonadas, né, em hospitais, quem resgatava as crianças órfãs durante a guerra, abandonava essas crianças nos hospitais, né? E elas sofriam, essas crianças, pela separação da mãe, elas sofriam mudanças físicas e psíquicas quando ficavam internadas, né? Elas sofriam essas mudanças físicas e psíquicas em função do abandono, né? Até transformar em distúrbios e morte. Eu vou já explicar isso. Como doenças como o autismo, aliás, distúrbios, né? Como o autismo, o mutismo, que é quando a criança não fala,
né? Mesmo ela se desenvolvendo, ela não fala. E esses transtornos foram causados pela falta de estímulos nessas crianças. Por quê? Porque a criança, quando ela estava internada nos hospitais, elas estavam sob os cuidados das enfermeiras, né? As enfermeiras faziam a higiene desses bebês, alimentavam esses bebês nas horas certas, mas elas não faziam nenhum estímulo, não tinham afeto, não tinham apego, né? Essas crianças eram alimentadas, eram medicadas, trocava-se a fralda, fazia toda a higiene, dava banho e ficava lá no berço. Não tinha um colo, um amor, um sentimento, um apego, aquele calor humano, sabe, de colocar a criança no colo, de olhar nos olhos da criança, de transmitir sentimentos a essa criança, porque normalmente quando a mãe tem o seu bebê, ela amamenta, ela coloca do colo, a criança está aconchegada no colo da mãe. A mãe olha nos olhos do bebê e quando a mãe olha nos olhos da criança, ela faz uma troca, né? Como diz a Melanie Klein, a psicanalista Melanie Klein, da importância da mãe fazer essa troca com a criança, né? Que é a identificação projetiva. O bebê, ele olhando para a mãe, ele passa as angústias dele para a mãe, é como se ele tivesse, quando ele está chorando, quando ele está angustiado, né? Ele se comunica com a mãe. Durante essa comunicação, ele passa para a mãe essa angústia que ele está sentindo após o nascimento. E a mãe que consegue identificar, ela recebe essa angústia e ela transforma em algo bom e devolve para a criança, olhando nos olhos dessa criança, fazendo carinho, pegando o toque, o abraço, o embalo, né? Fazer com que a criança não chore tanto, tudo que uma mãe geralmente faz, né? Ela às vezes não tem nem percepção de que isso é o cuidado com a saúde mental do bebê. Ela fazendo isso, ela está cuidando para que o seu bebê não desenvolva algum distúrbio, né? Como por exemplo o borderline, né? Que o adulto, né, borderline, ele durante a infância ele pode ter sido muito bem cuidado, né? Recebido a alimentação na hora certa e tudo, mas não recebeu amor, não se sentiu amado. O que o bebê precisa é sentir amor e segurança. E é isso que geralmente a gente sente no colo da nossa mãe, né? É o que as mães, né, geralmente transmitem para a criança quando ela pega no colo, quando ela acalenta esse filho, quando ela nina esse filho. Ela está passando amor e segurança para a criança, né? Então, Melanie Klein descobriu que as crianças que não tinham isso, né? E John Bowlby também, com esse estudo nesses hospitais onde as crianças ficavam internadas, descobriram o quanto que afetava a saúde mental dessas crianças, né? Através dos estudos dele, né, que essas crianças que foram abandonadas nos hospitais tiveram mudanças importantes, né, tanto física quanto na saúde mental delas. Por quê? Porque mesmo que elas estivessem sendo alimentadas, mesmo que elas estivessem sendo trocadas, higienizadas, medicadas, essas crianças que estavam lá no hospital, elas adoeciam, muitas morreram e os médicos não sabiam por quê. Por que essas crianças estão adoecendo? Foi a questão que se levantou na época. Se elas estão aqui hospitalizadas, no hospital, imagina,
uma ala de um hospital, um corredor cheio de salas. Em cada sala, vários berços, né, com bebês e com crianças pequenas, né, onde as enfermeiras trocavam essas crianças, faziam a higiene, davam banho, alimentava e cuidava dessas crianças, né, mas não dava estímulos, não tinha um apego com a criança, não tinha amor. A criança não sentiu o amor e a segurança, que é fundamental para o desenvolvimento da saúde mental desse indivíduo até quando ele estiver adulto. Isso vai aparecer lá na frente, né? Em alguns casos, a criança já desenvolve desde cedo, como o autismo, porque o autismo tem uma tese atualmente que indica que o autismo se dá pelo fato da criança, muito bebê, ele ter tido um contato com a realidade muito prematuramente, né? Esse contato com a realidade, então ele se encapsula, ele entra, ele vai para o mundo interior dele. Ele não quer essa realidade porque ele ainda não está maduro o suficiente para ver, para enxergar, né, a realidade como as crianças não estão, até porque os bebês, quando eles nascem, o cérebro ainda está em formação. Lá para os 2 ou 3 anos de idade é que o bebê tem o cérebro totalmente formado, né? Ele não nasce com o cérebro formado, ele vai se formando a partir do desenvolvimento da criança, né? Então isso é uma tese para o autismo, mas também tem uma outra tese de estudos, né, que estão buscando a causa do autismo como causas alimentares, né, biológicas, alimentares da mãe. Então ainda não se definiu exatamente a causa, mas há várias teses sobre as causas do autismo, né? Mas assim, o estudo do John Bowlby, né, no início do século passado, foi com essas crianças. Ele queria saber a importância do apego entre a mãe e o filho, né? Então, ele começou até primeiro vendo nos animais, né? Que é onde a mãe ia, os filhotes dos animais iam atrás, né? Então ele começou a ver o apego a partir dos animais, dos pássaros, né? Das aves. E depois ele viu que com o ser humano é assim, a criança tem essa necessidade de ter esse apego para um bom desenvolvimento mental da criança, né? Então, gente, era isso que eu queria falar sobre a questão do apego, né? Mas vamos continuar falando sobre a solidão, né? A primeira relação que temos, que é entre nós e nossa mãe, é uma relação importantíssima para vivermos enquanto somos bebês, né? Essa relação é importantíssima para que no futuro aceitemos a nossa condição humana de ser só. Então, para a gente aceitar a solidão após se tornar adulto, é necessário ter tido essa base de apego com a nossa mãe, né? Do bebê com a mãe. A base para essa aceitação da solidão e da nossa condição existencial de ser só, a base para a gente aceitar isso aconteceu lá na infância, é o que eu acabei de falar. Aconteceu lá na primeira infância, ainda muito bebês, né? Quando éramos bebês, com os cuidados maternos. Esses cuidados maternos que nos formou, né? Nos tornou capazes de suportar todas as adversidades do mundo, da vida.
o afeto que a nossa mãe nos deu, a sensação de segurança que ela nos transmitiu, né? Para que a gente possa entender a vida como uma coisa boa, né? Quando o bebê experimenta a vida como uma coisa boa, ele se sentiu amado, né? Quando ele experimentou desde os primeiros momentos, porque, gente, olha, a ciência descobriu que os bebês, eles são muito perceptivos, eles são muito inteligentes, eles já têm um psiquismo bem desenvolvido quando nascem, eles já sentem tudo o que está acontecendo ao redor deles, o bebê sente. Ele sente tudo, né? Ele ainda não consegue compreender racionalmente, mas ele sente através da pele, através dos sentidos. Ele sabe o que está acontecendo ao redor dele. Hoje em dia a ciência já descobriu isso, né? Por isso que as crianças têm necessidades desde a primeira infância de sentir segurança, carinho, apoio, se sentir amadas, né? Quando a criança se sente amada, ela é capaz de crescer e de se desenvolver e construir um self. O que é o self? É o eu, né? É o ego. Quando ela se sentiu amada o suficiente, ela é capaz de construir nela um eu poderoso e forte, né? E esse eu dela, né, é capaz de enfrentar as dificuldades da vida sem se desestruturar mentalmente, né? Ela é capaz de enfrentar qualquer situação, porque lá no início ela foi amada. Ela se torna capaz, quando ela é amada, ela se torna capaz de lidar com a solidão, com o sentimento de solidão de forma madura, né? Ela encontra nela própria, nela mesma, ela encontra segurança e esperança para enfrentar a vida, porque isso foi colocado dentro dela desde cedo, né? Quando ela sentiu-se amada. Freud nos diz o seguinte: como fica forte uma pessoa quando está segura de que é amada, né? Como ela se torna forte. Então, o amor é primordial para a saúde mental, para a gente viver, para a gente enfrentar tudo. E o início de tudo está lá no nascimento, nos primeiros cuidados que nós tivemos, né? Que a nossa mãe ou o cuidador dessa criança teve com ela, né? Isso é muito importante, gente, tá? E era esse assunto que eu queria falar com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês para que mais pessoas tenham conhecimento, né? Eu sou a psicóloga Francisca Pereira, eu tenho um canal no YouTube. Então, gente, se vocês quiserem, se inscrevam aí no canal, tá? É muito legal que vocês se inscrevam para que vocês possam estar recebendo esses vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem todos bem. Tchau, até a próxima.